Olá, pessoal. Boa noite. Eu tava ansiosa já para chegar esse momento, viu? Tá sendo meio que uma terapia para mim tá fazendo essas lives. Vocês não acreditam, hein? Não sei vocês, mas nossa, hoje eu tô bem cansada, hein? Como que tá aí para vocês? Olha, eu vou chamar daqui a pouquinho a nossa convidada especial, hein? Quem é aí da nossa época aí de faculdade da USP de Itatiba, manda um oi aí. Olha, a Vanessa já mandou um oi pra gente. É da nossa época aí, da USP, né? Então hoje a nossa convidada especial é a Mari Menegatti, tá? Mari Menegatti, eu vou apresentar ela daqui a pouquinho. E eu vou pedir para ela já me solicitar aí, por favor. Pode solicitar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não curto muito colocar fone. Mandem aí um joinha para saber se vocês estão me ouvindo. Vamos lá. Ai, obrigada, meninas. Isso aí. Então agora eu vou aguardar a entrada aí da Mari. Oiê! Oiê! Tudo bem, lindona? Tudo! E você? Que felicidade estar aqui. Nem fale, viu? Nem fale. Olha, na outra live você até acostumou, né? 10 anos já de formados. Gente, socorro! Muito tempo. É, loucura. E aí, como você tá? Eu tô bem. Hoje eu gravei um vídeo. O pessoal aqui de Serra Negra tá fazendo um vídeo, várias pessoas cantando para mandar uma mensagem de esperança por conta do Covid-19, né? Por conta de estar todo mundo de quarentena. Aí eu gravei um vídeo cantando. Tava ansiosa para nossa live. Eu tô bem, graças a Deus. E você? Gente, eu tô ótima, agora eu tô muito animada, porque olha só, além de psicóloga, ela é cantora. Ah, não Olha, sou cantora, muito amadora. Eu sou amadorismo puro. gente, manda aí um joinha, uma palminha, quem quer que ela cante no final da nossa live, hein? Ai, Tem que dar uma... Jesus, não! Ai, ai. Gente, vamos lá, vai. Vamos falar de assunto sério agora, né? Brincadeiras à parte aqui. Vamos lá, a gente tem que apresentar agora a Mari, né? Então, já falei para vocês, a gente está formada há 10 anos, então a gente viveu junto aí, né? Esses 5 anos de USP, Atiba, Psicologia, desde 2005, a gente se formou em 2009. A colação de golpe foi em 2010, né? Eu estava lembrando, eu acho que 2010. Enfim, faz 10 anos. A gente apresentou o TCC em 2009, né? Aí em 2010 que a gente pegou o diploma e começamos a atuar. Pegamos o registro, né? O tal do registro do CRP, né? Aquela ansiedade. Verdade. Mal sabia, gente, né? O que não esperava, né? Mal sabia que a gente ia enfrentar uma pandemia, né? Fala a verdade. Fala a verdade, hein? Pesadinho. Então vamos lá, vou te apresentar. Gente, vocês acreditam que essa escola tem 3 empregos? Manda coraçãozinho aí, isso, vamos interagindo aí. Então, quem quer anotar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho da formação, tá? Então, a Maria formada na USP, né? Curitiba. Ela fez um curso, olha que legal, em 2017, lá no Albert Einstein. É um curso de atualização e reabilitação neuropsicológica de adulto e idoso. Tá? E aí, no ano passado, ela finalizou uma pós-graduação em gerontologia social pela Anhanguera Educacional. É isso mesmo? Falei certinho? É isso mesmo. Certinho. Tá? Então, olha que legal, tá? Então, a Mari, ela tá bem focada, né, na questão aí da terceira idade, idosos, tá? Mas não para por aí. Eu falei dos 3 empregos. Então, vamos lá para os empregos dela. Onde ela está trabalhando hoje? Então, desde 2017,
A Mari tá lá na Guarda Mirim de Serra Negra, tá? A Mari é de Serra Negra, né? Então ela tá lá atuando com adolescentes e seus familiares. Desde 2018, ela está atuando em uma instituição de longa permanência em Serra Negra, também para idosos, né? O São Francisco de Assis. Então, quem mora em Serra Negra, ele conhece bem, né? Eu achei bem bacana esse emprego dela, que desde o ano passado ela está atuando na ação social de Amparo, né? Um projeto de sócio esportivo e é um projeto de prevenção à violência sexual infantil. Né? Esse eu adorei, porque né, eu sou suspeita de falar da área social, né, Mari? A gente ama a área social, né? Desde a época a gente escolheu os estágios da Mirna, lembra? Mirna, um beijo, procurei ela no Instagram, que ela fica ainda, né? Mas vai ficar gravada essa live, tá? Então, beijo enorme para ela. Mas olha, eu falo demais, Mari. Vou passar a palavra um pouquinho para você, né? Fala um pouquinho aí da sua atuação. Tá, então, realmente eu tenho 3 empregos hoje, mas desde a minha formação eu tive bastante contato. Eu só trabalhei na área social, fiquei 1 ano só na clínica, mas eu tive muito contato com idoso, então eu busquei as minhas especializações nessa área. Eu queria mandar um beijo pro Choco, que ele tá me mandando oi. Há umas semanas atrás eu participei das lives dele também, falei sobre ansiedade e depressão na época de pandemia. Um beijo enorme, viu? Nosso amigão. Então, e aí eu trabalhei num centro-dia por 5 anos, eu cuidava de tudo, que é daqui de Serra Negra também, que é um projeto social, que é tipo uma creche, mas é para idoso. E trabalhei num outro projeto também com crianças, né? Então, hoje, essa abordagem, né, a psicologia social já faz parte da minha rotina. Então, eu já estou toda interiorizada. Se eu precisasse trabalhar na área hospitalar ou na clínica, eu ia ter que até estudar um pouco para conseguir, porque para mim é tudo social, né? E essa rotina de 3 empregos agora eu tô só em um, né? Que é a área da saúde também, né? Porque os outros 2 estão fechados devido à pandemia, mas é aquela loucura de, né? Cada dia num lugar, é um negócio que não entra na rotina, isso é bom também, né? E eu tenho muito contato com as famílias, então todas as instituições a gente trabalha em parceria com as famílias, então dá para ter um grande contato com esse tipo de trabalho. Mari, olha, eu super me identifico com você, que me conhece, sabe? Né? Desde a época da faculdade, a gente corria lá da clínica, né? É social, é escolar, hospitalar, né? É o que você falou, né? Na nossa prática, é o social que predomina, né? Mas essa área social, eu acho que está muito forte agora, né? A gente vai valorizar mais ainda, né? Agora, a gente está na linha de frente, né? Na assistência social, a gente tem que estar na linha de frente. Você, então, está, né, direto com idosos, um risco, Sim. né? Como que tá para você, né? Como você está indo trabalhar? Tá tenso. Não né? tá fácil, tá muito difícil, porque aqui em Serra Negra a gente tem poucos casos confirmados, né, de Covid-19, mas vai começando a chegar, né? Então já temos casos confirmados, algumas semanas atrás não tinha. E então, assim, a gente está o tempo inteiro seguindo todas as recomendações para não chegar lá no lar, né? Então, é muito tenso, porque eu não temo nem por mim, eu temo por eles, porque a gente precisa atuar, né? A gente toma todos os cuidados sempre de luva, de máscara. Agora, a gente não pode chegar com a roupa da rua e trabalhar, a gente precisa chegar com uma roupa, ir para lá, colocar o uniforme, outro sapato, porque lá fica sendo esterilizado o tempo inteiro, né? Porque a gente teve aí em Piracicaba, acho que foi um lar que já faleceram 17 idosos, né? Que pegou lá. Então, muito tenso. E aqui a gente está o tempo inteiro tomando esse tipo de cuidado. Então, não tá fácil. Eu confesso que eu tô bem... pegou, assim, um pouco. Porque a gente tem medo, né? De ser um vetor. A gente tem medo de estar assintomático ou algum funcionário.
E assim, a gente está o tempo inteiro em alerta. E eu tenho medo também de contaminar eles, de me contaminar, de contaminar familiares. Eu nem tô vendo a minha mãe, meu sobrinho, tá muito difícil. Mas eu não posso parar, né? Eu não posso abandonar. É um momento delicado. Então, não tá fácil, mas até agora, graças a Deus, não temos caso. Todo dia a gente afere a temperatura deles 2 vezes por dia. Então, eu acabei de receber o relatório de hoje, do plantão de hoje. Não temos idosos com febre, graças a Deus, nenhuma alteração na saúde. Então, a gente está tentando manter a saúde deles o melhor possível, né? E né, você falando aí da sua rotina, é uma mudança de hábito, né? Mudar o hábito não é fácil, né? Não, não é. E a psicologia. Ai, desculpa. Não Que pode falar. cortou. A psicologia, ela entra, né? Então, assim, como é que eu tô atuando lá? Então, as visitas foram proibidas, a gente não pode receber visitas, só entra funcionário que trabalha direto com eles. Então, eu até estou fazendo um monte de curso, eu não consigo parar. Eu prometo para mim mesma que eu não vou fazer nenhum curso mais e eu acho algum e faço. Você é assim também? A louca dos cursos eu sou. E aí eu estava vendo um do Einstein, inclusive, que o que a psicologia pode fazer é manter o familiar à distância em contato com o paciente. Então, lá no lar, a gente dividiu, e aí cada profissional da equipe técnica tem alguns idosos e a gente entra em contato pelo WhatsApp para os que têm condição chamada ao vivo por WhatsApp, né? E os que não têm, a gente grava um vídeo ou grava algum áudio deles. Então, é o que a gente pode fazer porque eles estão ansiosos, eles estão tristinhos porque não pode ter visita, né? Então a gente entra nisso, né? A gente consegue atuar e melhorar a qualidade de vida deles com esse tipo de intervenção, vamos chamar, né? Bacana. Olha, a gente já tem uma pergunta aí do meu colega. Uhum. Hoje eu vi uma notícia de um enfermeiro que os idosos estão adoecendo. E o enfermeiro está óbvio, por causa de todas as notícias, ou melhor, as más notícias. Como agir nessa situação? Olha, eu acho que a informação é necessária, né? A gente não pode fingir que nada está acontecendo e os idosos precisam saber. Então, lá no lar, eles sabem que tem um vírus lá fora que está matando todo mundo e que a gente vai fazer de tudo para deixá-los protegidos, né? O que eu sempre falo, já falei nas lives e tal. Não é bom nem pra gente ficar o tempo inteiro vendo notícia, né, de quantas pessoas morreram, de quantos caixões foram enterrados, porque isso é angustiante até pra gente, né? Mas eu acho que a informação, ela é necessária sim, né? Eu acredito que os idosos não estão morrendo por isso. Eles precisam ser informados de que eles precisam cuidar da saúde e se proteger, né? Um beijo pro meu amigo Lucas, que ele tá me mandando aqui. Ele trabalha comigo lá no lar, ele é nutricionista. Olha que Ele é meu parceiro lá. Um beijo enorme, amigo. E ele sabe do que eu tô falando, porque ele também trabalha e tá aí na linha de frente junto comigo. Então eu acredito que as notícias ruins não matam ninguém, né? Elas são necessárias, mas a gente tem que saber dosá-las, né? Porque a desinformação acho que mata até mais. eu vou aproveitar o gancho aí. Eu vou puxar a sardinha para o lado, tá? Mas eu vou aproveitar essa questão e a gente pode pensar também no grupo de questões, por exemplo, das puérperas, né? Tantas informações que estão contadas, elas também têm risco, né? Verdade, Também ficar, né? Entrando no mundo que está tudo muito maravilhoso para elas, né? verdade. Passar essa informação para que elas tomem cuidado com o pré-natal, né? Ou para que né, a mamãe encarre de visitas, né? Pelo É, amor de Deus, vamos ter consciência, gente, né? verdade. Nossa, Hoje, verdade. hoje mesmo achei uma coisa bem bacana que está acontecendo aí no Brasil inteiro. Ter uma chá reata, né? É um chá de bebê que não pode ter o contato, mas ele passa,
né, a carreata e entrega o presentinho para a gestante. Aconteceu na minha rua isso. Gente, achei o máximo. Que legal, amei. Show de bola, né? Você não perde ali aquele ritual, aquele momento especial, né, para a gestante, para a família, e ao mesmo tempo toma cuidado. Gente, se eu tivesse tido neném agora, ninguém entrava na minha casa. Eu ia Tem que ser barrar, chato. eu ia ser chata. Nossa, ainda bem que, né, quem tá passando por isso tem todo o direito de falar não. Nesse momento eu não tô recebendo visitas. Eu acho fenomenal esse toque, porque às vezes a mulher fica tão frágil, né, que ela não consegue falar não. Ai, será que vai me achar chata? Será que vai ficar chateado? Mas é a saúde de muita gente que está em risco, em jogo, principalmente do bebê, né? Então, eu acho que a mulher tem todo o direito de falar: olha, nesse momento eu não estou recebendo visita, eu faço uma chamada de vídeo para você conhecer o bebê. Quando tudo isso passar, vou ficar super feliz com a sua visita, mas nesse momento não é possível. Eu acho super válido. Né? Mas ó, a gente vai ter que voltar aí para o assunto creche do idoso, porque a Vanessa, a nossa colega de faculdade, minha colega Sim. aí, 10 anos, mais de 10 anos juntas na Um conversa. beijo, Van! Ela tá falando assim, ó, você pode falar um pouco sobre a creche do idoso, e se você acha que realmente previne, principalmente as violências. Ela tá fazendo essa pergunta porque a Van, ela tá na proteção social especial, tá? Tá no CREAS, tá aí nas casas de acolhimento, né, de crianças. Mas e aí? Vamos falar um pouquinho de creche do idoso, então. Van, eu acho que essa modalidade de atendimento, né, de creche para idoso, ela é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem um aumento significativo do número de idosos e de familiares trabalhando. Porque o que que acontecia? Há alguns anos atrás, a mulher ficava em casa, né? E quando tinha os idosos, ela dava conta de cuidar desses idosos, né? É um projeto de modalidade de proteção social básica, tá? Mas ele previne que o idoso vá para a proteção social especial, vá para o CREAS, né? Que aconteça alguma violação de direitos que ele tem aqui para o CREAS. Por quê? Porque lá ele passa o dia. Esse projeto daqui de Serra Negra, a prefeitura ela fornecia todas as refeições, café da manhã, almoço e o lanche da tarde. Eles iam embora lanchados. Medicação na hora certa, atividades, estimulação cognitiva, então prevenia quedas, né? Então, às vezes, o idoso sofre uma queda, ele fica acamado e ele morre, né? Se ele não tivesse sofrido aquela queda, o processo de morte não teria sido acelerado, né? Às vezes a gente atende os casos, eu trabalhei 1 ano em CREAS e os casos de idosos que chegavam lá para mim, não era só familiares que não tinham condição de cuidar, ou que ele estava. Na verdade, assim, não era só idosos que estavam sofrendo algum tipo de violência, de violação, mas de familiares que não davam conta da demanda daquele idoso. Então, esse tipo de projeto, ele melhora muito a qualidade de vida do idoso e ele previne que esse idoso precise de uma proteção social especial. Então, é prevenção pura, é uma delícia trabalhar nisso. Eu fiquei 5 anos, quando eu saí, gente, eu fiquei muito mal, fiquei mal de verdade, porque eu amava trabalhar lá. Aqui chama Projeto Casa Dia. É uma parceria com uma entidade particular de irmãs com a Prefeitura de Serra Negra. Ele ainda existe, esse projeto, ele é lindo. E eu quase morri quando eu saí, porque eu amava. E aí a gente teve uma melhora de qualidade de vida, assim, controle de diabetes, porque tinha uma enfermeira, tinha cuidado nutricional, tinha suporte psicológico para o idoso, reuniões com famílias. Então, é prevenção pura, é muito importante e previne quase todos os tipos de violências. Porque se acontece alguma violência, no projeto a gente consegue identificar e atuar. Gente, ai que gostoso que você, Mari. E você faz uma paixão mesmo, né? Ai, eu gosto. Nossa, que delícia. Então, foi até bom, Vanessa, fazer essa pergunta, porque nós atuamos, né, na área pública mais extrema, na prefeitura de na social. E a demanda só aumenta. Nossa, eu imagino. Uma creche do idoso,
né, tá, né, nos planos do governo, tudo. Mas é legal a gente ouvir quem atuou, né, quem estava lá na prática para ter aí a experiência que dá certo. Isso é Sim. muito bom. A gente precisa do poder público para auxiliar, né? Porque é um projeto caro. Mas quando né, os profissionais podem montar esse projeto e apresentar, né? E não tem como não se apaixonar por ele. Ele, assim, é maravilhoso. Quando vocês montarem, me conta que eu quero ir visitar. É legal, a gente pode até pedir uma consultoria para você. Ai, que legal, eu ia amar. Eu ia amar. Ó, a Vanessa, adoro a Vanessa. Tá sempre interagindo aqui, ó. Muitos idosos também cuidavam dos netos, ou melhor, muitos ainda cuidam. Muitas mães precisam voltar a trabalhar muito cedo. Então, são duas demandas muito especiais, né? E precisam ser assistidas. Exatamente, porque às vezes o idoso não dá conta de cuidar dessa criança, né? E em muitos casos precisa. Então é violação duas vezes, né? Então é realmente assim, a criança precisa ter o atendimento dela direcionado a ela e o idoso a ele, né? Tudo buscando uma melhora da qualidade de vida. É isso mesmo. Então, né, já que a Vanessa tocou nesse assunto, né, por que eu fiz esse convite na Mari, né? Poxa vida, a Cássia fala muito de tentante, gestante, enfim, lá no começo da vida, e a Mari está lá, né, mais trabalhando no final do ciclo vital, né? Mas, gente, tem tudo a ver, né? Porque, afinal de contas, a gente trabalha com família, né? Então, tá todo mundo, né, se relacionando, todo mundo interligado. E aí, né, entra um pouquinho na questão aí da avosidade, né? O que é esse termo aí, avosidade? Né? Respeito aos avós, né? Falar um pouquinho da questão. Depois acho que é bacana a gente falar um pouquinho também da convivência aí, da questão dos idosos abandonados, né? Que a gente está tendo muito isso, tá? Vamos começando devagar. Tô mostrando pro pessoal, tá interagindo. Um beijo pro meu amigo Diego. Meu irmão também, um beijo enorme. Então, a questão de avosidade, né? Muitas vezes a gente tem aí os avós tomando o papel de pais, né? Assumindo esse papel e quando eles vêm a faltar, se a criança não está preparada, ela vai precisar de um suporte aí, né? Então, eu tive um avô que assumiu esse papel na minha vida, mas graças a Deus, assim, eu consegui ficar com ele por muito tempo, né? E às vezes esse idoso a gente vê, né, nos casos que a gente atende, idoso assumindo mesmo o papel de chefe de família, de provedor, de ter que cuidar de criança. Então, eu já atendi um caso, né? Que era uma idosa de 90 e poucos anos que ficou com duas crianças, uma de 7 e uma de 3, porque os pais acabaram indo presos, sabe? Esse tipo de situação. E aí a gente vê que nossa, é muito complicado e a criança não tem com quem ficar. Então essa idosa assumiu esse papel e ela tem claro para ela que ela não sabe até quando ela vai poder desenvolver esse papel. Então é muito delicado esse assunto, né? E é real, é muito real. Sim, é bem real, né? A minha colega Rose, vou te interromper um pouquinho, que eu tenho que falar com a minha colega Rose, assistente social, minha colega aí, psicossocial, né, Rose? Ela está reforçando o que a gente está falando. O idoso é um ativo financeiro, desempenha, né, um papel além de avó. É isso mesmo, né? Sim. Mas a gente observa isso, na verdade, mais as classes, né, mais baixas, né? Com vulnerabilidades diversas, né? Porque não tem opção, né? Muitas vezes é o idoso, é o único que tem renda da casa. Às vezes não é nem aposentadoria, é o tal do BPC, o louco, que o pessoal fala, né? É um benefício, e aí todo mundo precisa, né? Desse idoso na casa, né? Para poder aí pagar as contas. Então, a gente, né, observa outras dinâmicas também, e aí entra nas violências também, né? Sim, sim. E ela colocou aí que as crianças acabam perdendo a referência, é verdade, né? E realmente a gente vê isso
nas classes sociais mais baixas, né? Que é onde mais acontece, né? Quando tem um suporte financeiro, as pessoas conseguem achar outras saídas, né? Mas a gente tem que sempre focar na prevenção de violência e na promoção de qualidade de vida, né? É isso mesmo, gente. Então, essa parte de prevenção que você falou é bem bacana, e eu gosto de fazer muito isso, né? A questão de cada um assumir o seu papel, né? O papel da mãe, o papel do pai e o papel dos avós. Porque os avós, às vezes, Sim, querem interferir na educação, às vezes, né? Que tem essa outra parte também, né? E tem, aí, tem, né? É tem. complicado essa parte, né? Você fala para não dar doce, dá É, doce, essa né? parte, ela é bem complicada. É bem difícil essa parte. Mas Eu você tô sabe o passando. que que eu noto? Eu noto que às vezes tem um comodismo dos pais quando os avós conseguem interferir na criação e nas decisões em relação aos netos, é porque os pais também se acomodam, porque quando precisa, o avô, a avó cuida, né? Então, eu noto muito isso. Eu não sou mãe, mas eu já notei isso em algumas experiências, até com meu sobrinho, que a minha irmã não gosta que a minha mãe faça, mas ela gosta que a minha mãe cuide, né? Então, assim, tem que tomar. É, exatamente. Então, tem que tomar alguns cuidados, porque eu não gostaria, assim, se um dia eu tiver filho, eu não vou permitir que ninguém se intrometa. Se eu quiser dar doce, eu dou, mas se eu não quiser também não dou e não vai dar. Mas tem algumas pessoas que não pensam assim, né? E aí depois acaba saindo do controle a situação, né? Assim, é muito difícil essa parte, porque daí falar a mesma língua, né? Todos têm que falar a mesma língua com a criança, só que daí são pessoas de época diferente, né? De É, culturas às vezes, diferentes, né? Você tem o pai e a mãe, que já são, né, de criações diferentes, e aí é. juntos os avós, enfim. Olha, dá uma outra live esse assunto, Não, né? verdade. Ó, tá bombando o negócio aqui, Mari. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Olha, Elaine também, ó, participa legal aqui com a gente, ó. Qual a maior dificuldade que você mais encontra na interação com os idosos? Legal, pergunta legal. Eu encontro algumas dificuldades, né? Não uma só. Então, assim, em idosos, com os idosos na época da Casa Dia, que era outro perfil, eram idosos mais independentes, lúcidos, né? Eu encontrava dificuldade para lidar com a convivência deles entre eles. Então, essa convivência diária, a particularidade de um incomodar o outro, isso eu tinha muita dificuldade de lidar, porque todos têm personalidade forte, né? As pessoas têm costume de estereotipar. Então, fulano é ruim, fulano é bom demais, mas é a personalidade. Não é porque é idoso que não tem mais personalidade, a menos que tenha uma patologia, né? Agora, lá numa instituição de longa permanência, eu tenho esse tipo de dificuldade também, um pouco mais acentuada, porque lá eles vivem juntos. Então, se um ronca no quarto, imagina se convivência entre familiares já é difícil. Imagina você ir para uma instituição e ter que conviver com uma pessoa que você nunca tinha visto na vida e que tem as particularidades dela. Então, eu tenho esse tipo de dificuldade. E tem alguns idosos lá que eles têm, todos têm alguma patologia, e tem alguns que não são mais lúcidos. E eu tenho que intervir de outra forma. Não adianta, por exemplo, se um idoso grita, lá eu tenho casos assim, que grita, que quer ir para a cama e não pode deixar na cama o dia todo, senão causa lesão por pressão, né? Que é ferida e tal. Não adianta eu sentar e conversar e explicar o porquê que ele vai ficar na poltrona mais uma hora, né? Então, eu preciso achar estratégias para a qualidade de vida dele ser mantida e para eu conseguir fazer a equipe ter um manejo adequado com aquele idoso. Porque conversar, que é o que a psicologia, né, é o maior instrumento da psicologia, às vezes com os idosos não vai funcionar, porque eles já não
tem mais lucidez para me entender. Então, essa é uma das maiores dificuldades. E lá no lar eu tenho um plano individual de atendimento, e aí a gente tem que olhar para a necessidade de cada idoso e o que eu e toda a equipe pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Então, às vezes, tem casos que eu falo, meu, o que que eu posso fazer? Eu preciso parar e pensar o que que eu posso fazer, porque não vai adiantar conversar, não vai medicar, não vai... Então, assim, a gente precisa achar estratégias, tentativa e erro, porque essa é uma das maiores dificuldades. Quando eles estão institucionalizados também, eles passam por esse processo de dificuldade de adaptação, né? De ter que conviver com pessoas que eles não conhecem, de ter horário para tudo, porque é uma instituição. Então, alguns, né? Às vezes tem agressividade. Mas olha, eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Eu já apanhei de idoso em surto e não foi a pior coisa que eu vivi no meu trabalho. Acontece de tudo. Acontece de tudo. Eu já levei soco, já levei apertão na mão, mas não são. As piores coisas é quando você vê uma demanda e tem que pensar como que você pode intervir. Eu imagino. E fala pra gente, Mari, são quantos idosos tem, né, lá no lar? Hoje nós estamos com 51, mas a gente consegue atender 55, mais ou menos. É que nesse momento é bastante. O Diego colocou, coitada, gente. Então eu levo vários xingos. Lá é normal. E não é a pior coisa que eu lido, viu? Tem coisas mais difíceis. Mas sim, hoje, nesse momento de pandemia, a gente não tá colocando, não tá aceitando ninguém, porque a gente tem medo, né, de chegar alguém infectado, mas quando passar tudo isso, a gente vai colocar mais gente. Olha, tô olhando aqui, tem vários comentários. Peraí, tem algum aqui, gente. Ó, a Elaine colocou, é verdade. Nós temos que ter personalidade, vontade própria. É isso mesmo. Às vezes a gente esquece. Exatamente. Sim. Então, até que a gente está conversando, tá vendo? Falando sobre isso, a gente vai, né? Aí, ó, seu amigo Diego, Mário, nós estamos conscientes da situação que nós estamos vivendo. Eles estão sim, porque eles precisam, a gente precisou falar para todos, porque eles estão com visita restrita, né? Não pode entrar familiar lá. Então, alguns assistem jornal e estão conscientes de tudo que está acontecendo, e alguns acham que tem uma bactéria lá fora, um vírus lá fora que não pode entrar, que vai fazer mal, né? Não tem a consciência exata de tudo que está acontecendo, mas todos sabem o porquê que a gente está com máscara e luva o tempo inteiro e o porquê que os familiares não podem entrar lá. Eles sabem, sim. Precisam saber, né? A gente não pode esconder deles, né? Então a gente não pode pintar o mundo cor-de-rosa porque, né? Então eles sabem, mas eles também se sentem protegidos porque eles veem que a gente toma a maior parte todos os cuidados em relação a tudo com eles, né? Isso é bacana, né? O trabalho de vocês, né? Da equipe, né? Tem que ter um time ali, né? Para proteger. Sim. Muito sim. É isso aí. Olha, a minha acho que é ferramenta. Ela é minha madrinha, ela é de São Paulo, é minha madrinha. Um beijo, minha madrinha querida. Beijo para a madrinha da Mari. Olha, precisa ter muito amor para saber lidar com os velhinhos. Gente, isso a Mari tem de sobra, né? Ela, isso, manda coraçãozinho, gente. Vamos interagir aí, vamos dar uma animada aí na nossa live. Isso é muito amor pelo que faz. Isso, exatamente. Não tem como trabalhar com isso se você não gostar. Não adianta, porque você vai sofrer o tempo inteiro. Né? Tem que ter amor. E não é porque não gosta que é ruim, né? Tem pessoas que têm perfil para outras áreas. Eu sempre amei o velhinho, gente. Ó, não para aqui os comentários, Mari. Ó, Mari, ó, a Rose. Conta a sua experiência com
família destes idosos, se tiver alguém com vínculo, né? Que ainda tem vínculo com a família, como que é a questão família, né? Que a gente sabe que é complicado. Em idosos institucionalizados, né? É isso? Isso. Tá. Experiência. Pois é, o que que acontece, né? Quando a gente tá fora, quando eu vou falar por mim, né? Quando eu me formei, comecei a trabalhar na Casa Dia, eu vi alguns idosos que moravam sozinhos e tal, e eu falava, nossa, mas aquela família desnaturada, que absurdo. E não é bem assim, né? Tudo vai do vínculo que aquele idoso criou durante a vida e não é porque ele não criou um vínculo satisfatório, que ele foi ruim ou que a família foi ruim, eu nem me dou mais o trabalho de julgar, né? Então, lá no lar, né, nesse trabalho que eu estou hoje, eu busco sempre trazer a família. Então, não só agora em época de pandemia, que eu coloco eles pelo WhatsApp para ver, eles choram de saudade. A minha madrinha falou ali que ela está sofrendo longe da mãe dela, e eu imagino, né? É muito difícil. E assim, eu tento sempre fortalecer esse vínculo com a família, né? Só que alguns já existem e são fortalecidos já, e alguns não existem e eu não consigo fazer ele existir, né? Então, no começo eu achava que eu ia conseguir. Hoje eu já entendi que alguns vínculos que eles não foram criados, às vezes por determinação judicial, o filho tem até que cuidar de alguma forma do pai, seja pagando uma clínica, seja fazendo o que for. Mas aquele vínculo de pai, de mãe, de querer que vá para casa, às vezes ele não existe, né? Então a gente precisa ter maturidade para entender que tudo é resultado de uma vida, né? E que a gente não viveu essa vida com eles para saber o que houve, né? Então, às vezes, esse vínculo não existe e tá tudo bem. Ele pode fazer outros vínculos depois, né? E às vezes a gente consegue fortalecê-los e às vezes não, né? Então, eu acho que família é o ponto crucial em todas as modalidades de atendimento que a gente tem. Então, assim, proteção social básica, especial, seja ela qual for, a gente sempre foca na família. Mas quando ela chega né? Quando ela chega lá na instituição, ela já está um pouquinho mais fragilizada por algum motivo, né? E não quer dizer que porque está institucionalizado que os filhos não amam, pelo contrário, né? Eles amam e eles querem estar juntos, sim. Então a gente sempre tenta fortalecer isso, é muito importante. Mas às vezes isso não existe, ele não precisa estar institucionalizado para isso não existir. Eu sei que eu falo demais, mas eu queria só falar mais uma coisinha. Sabe aquela. A gente tem mais meia hora ainda, eu acho. Então tá. No Sabe Instagram também. aquela. Eu até a gente conversou sobre isso, aquela sensação de eu não posso deixar de ter filho porque eu preciso de alguém para cuidar de mim na velhice. Ai, Mari, que bom que você tocou nesse assunto. Era isso que eu queria que você falasse. Isso, gente, é um mito, tá? Então, assim, eu preciso desmistificar esse mito. E eu já tinha lido sobre isso, mas depois que eu comecei a trabalhar frente a frente, eu vi. Então, assim, lá de 50, se 4 não tiverem filhos, é muito. O resto, Olha, todos os outros têm, tá? olha só esse dado, hein? E eu acho, Científico. e eu acho que se a gente fizer uma pesquisa em todos os lares da região, a gente vai ter esse mesmo número. Então, assim, não tenha filhos para ele cuidar de você na velhice, porque pode ser que não aconteça, né? Então, vai depender do vínculo que você construir com ele, porque eu já vi gente falando, eu preciso ter filho porque eu não quero ir para um asilo e eu preciso de alguém para cuidar de mim. Gente, isso é insano, né? Então, assim, a gente precisa entender que tudo é resultado do que a gente faz hoje. Então, o tipo de envelhecimento que você vai ter é resultado do que você faz hoje. O tipo de cuidado que você vai ter é resultado. Então, o tipo de vínculo que você tem com esses filhos. Às vezes, os filhos te amam de paixão, mas não vão poder cuidar de você, né? Eu acho que o interessante é a gente focar na saúde, uma boa alimentação, né? Atividade física para não ficar debilitado, né? Na medida do possível. E o resto
não tem como você colocar tudo, depositar na mão do seu filho, né? Isso é um mito gigante e a gente precisa desmistificar isso, porque a vida toma cursos que você nunca sabe. Você tem certeza que vai poder cuidar da sua mãe, do seu pai, se precisar? Eu não tenho. Hoje, se eu dependesse de alguém dependendo de mim, ia ser difícil, porque eu tenho que trabalhar em 3 lugares para dar conta da minha vida. Então, é sério. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. É mito, tira isso da cabeça. Gente, ai, que bom que essa live vai ficar gravada. Porque olha, maravilhoso tudo isso que você está falando. Porque o objetivo dessa live é trazer essa reflexão, Sim, né? Porque a gente trabalha com gestantes, com mães, né? Sempre vê então as pessoas lutando muito sim, né? Como se fosse uma garantia, né? Não sofrer na velhice. E é o que você falou, a gente tem que começar agora, hoje, né? A questão do vínculo não é de um dia para o outro, né? É uma construção, né? A vida inteira. E é o que você falou, a gente vê muitas famílias, muitos filhos com pais idosos que não dão conta mesmo, né? Tem que trabalhar para sobreviver. sim. E aí, não vai para casa de acolhimento, ou vai ter que ir para a creche do idoso, município, né? Que às vezes é muito limitado. No Brasil ainda não desenvolveu muito isso, né? A gente sabe que casa de acolhimento a maioria dos tem. Sim. Então, essa eu acho que é maravilhosa, viu, pessoal? Mandando coraçãozinho aqui Que nessa hora, delícia! né? Que E delícia! essa é a nossa realidade. Vamos desconstruir esse mito, né? Adorei. É isso mesmo. É isso aí. E eu já vi, gente, eu já atendi casos da família deixar o idoso lá e ir embora chorando, né? Porque não queria estar vivendo isso e vai embora por necessidade, por coisas da vida, por não poder naquele momento. E às vezes a gente não dá conta de tudo, a gente estava falando disso também, né? A gente tem mania de achar que a gente tem que dar conta de tudo e às vezes não dá. Então, eu acho muito melhor um idoso numa instituição sendo bem cuidado do que em casa sofrendo maus tratos, ou comendo mal, ou não tendo remédio na hora certa, ou o familiar com uma carga emocional muito grande que acaba maltratando esse idoso, né? A gente tem que pensar qual é o ambiente, né? Melhor. E então, assim, a gente tem muito essa mania de achar que se eu tiver filho, tá tudo bem, ele cuida de mim, tá tudo certo, né? E não é assim, né? Acho que a minha madrinha, ela tá falando aí, ó, que ela chorou muitas vezes, porque às vezes não dá. Eu sei que ela também tem que trabalhar, né? E às vezes o idoso tem uma demanda que você não consegue dar conta. Eu aprendi muita coisa lá, questão de lesão por pressão. Eu já vi muita coisa, eu já vi idoso em fase terminal, né? A gente começa a aprender e lá a gente tem uma estrutura para cuidar, coisa que em casa poucas pessoas têm. A gente esquece disso também, né? Então lá é muito complexo, gente. Não é assim, tá lá porque a família não quis. Então não é assim. Isso é mito. A gente precisa tirar isso da cabeça. A situação é muito mais complexa do que a gente imagina. Isso mesmo, Mari. Nossa, maravilhoso. Que louco. Estou vendo aqui que o negócio. Eu estou me perdendo nos comentários já. Uma aguinha aí. Deixa eu ver onde que eu parei aqui, que já subiu tudo. Eu tô tomando até a água que eu tô falando demais. Não, tá ótimo. Gente, vocês estão adorando? Manda coraçãozinho aí. Ai, que delícia. Olha, eu falei aqui no comentário da Vanessa. Muitas vezes a institucionalização causa sofrimento no idoso, como esse relato sobre os filhos, principalmente as mulheres. Elas ainda falam sobre a maternidade, né? Tem essa questão da maternidade, a gente é pro resto da vida. É. A gente fala da maternidade, né? Trabalha essa questão do bebê, enfim, até a adolescência. E depois? Essa maternidade, ela continua, o filho vai ser adulto, daqui a pouco você vai ser idosa, e aí? Exatamente. Eu vejo uma dificuldade muito grande em mães de quererem ter controle sobre o filho, né? Então achar que o filho é dela e que ela que vai resolver as coisas.
pelo filho, né? Então, é muito difícil ser mãe. A gente estava até falando, né, que às vezes a gente tem que. Eu não sou mãe ainda, né? Nem sei se eu vou ser um dia, mas eu entendo essa demanda psicológica, eu sou obrigada a entender, né? É minha área. Mas a gente precisa entender quando tem um filho como é complexo tudo, né? Porque você está colocando uma pessoa no mundo que ela vai ter a personalidade dela, a vida dela, as escolhas dela, os erros, os acertos. Tem pai e mãe que não permite que o filho erre. Isso, por muito amor, eu compreendo, mas isso não existe, né? A gente aprende com os erros, a gente cresce com eles. E o pai esquece, o pai e a mãe esquece que vai ficar idoso, que vai faltar um dia e vai ser o que desse filho se não for ele, né? Então a gente precisa mesmo refletir como que tipo de. Às vezes eu atendo famílias, falando um pouco das instituições que eu atendo crianças, e às vezes eu tenho que trazer a mãe para a realidade, geralmente é mãe, né? De falar, Sim. mas que filho, que adolescente de 15 anos, por exemplo, você está querendo criar, você está criando. Porque às vezes tem adolescentes totalmente infantilizados porque a mãe não permite, né, que ele cresça. Então, a gente precisa se cuidar do psicológico o tempo inteiro, a vida inteira, para a gente entender que o que a gente está fazendo com a gente e com o filho que nós nos propusemos e precisamos cuidar, né? E às vezes a gente coloca essa responsabilidade no filho. Eu já ouvi mãe falando, porque quando eu ficar velha vai ter que cuidar de mim, porque não sei, sabe? Eu falo, coitada dessa criança, já fica desesperada, né? O que será que passa na cabeça, né? Então a gente precisa tomar certos cuidados em relação a isso, né? Acho Isso que a mesmo. sociedade impõe um pouco isso também, né? Acho que essa cultura que nós estamos envolvidos, né? A sociedade cobra muito da gente. Então, casou, já casou, tem um filho, teve um filho, vai ter o segundo, né? Ninguém nunca te perguntou, não vai tentar uma menininha? Então a sociedade fica o tempo inteiro, né, cobrando. Então a sociedade também cobra que o filho cuide do pai e da mãe. E às vezes não é possível, né? É isso mesmo. Gente, não, tá bombando nossa aqui, tá muito emocionante, corações descobrindo. Que delícia! E as perguntas não param de chegar, né? Tem a Lívia. A Lívia colocou assim, Mari, gostaria de saber se você faz algum tipo de trabalho com equipe de saúde para influenciar na humanização do atendimento com os idosos. Sim, fazemos sim. Quando eu entrei lá, eu trabalho muito humanização com a equipe de cuidadores. Então, faz parte do meu trabalho a humanização do atendimento. Então, nesses planos individuais de atendimento também engloba a humanização e eu estou o tempo inteiro trabalhando humanização com a equipe. Sim, eles têm sim. A gente tem uma rotatividade, porque são cuidadores, né? A gente tem um enfermeiro só, mas a gente foca muito na humanização. Todos os funcionários que entram, eu falo, gente, não é para tratar como um bonequinho, né? Lavou, alimentou, deixa ali, depois põe para dormir. A gente quer mesmo que eles se sintam em casa, que eles se sintam cuidados, que eles se sintam acolhidos. Então, a humanização é fundamental no trabalho o tempo inteiro e acaba sendo eu que foco nisso lá. Bacana, né? Necessário. Precisa caminhar mesmo para essa questão da humanização. Uhum. Tem uma colega nossa que falando lindas as duas. Que agradável ouvir e ver vocês. Carolina! Ai, um Direto beijo, cara. Que delícia. Urso saudade. peso aqui hoje, hein? Que delícia. Eu acho que a gente precisa fazer mais lives, aí chamar o pessoal da faculdade. Olha, tá muito legal, né? Muito verdade. Né? Gente, mas que gostoso, hein? Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, algum comentário, né? Que a gente está aí estourando já, falta 10 minutinhos para o Instagram, e é uma horinha só, né? Eu tô vendo que o assunto vai render, quem sabe já numa próxima live, hein, Mari? Aí a gente pode pensar
seu outro emprego, né? Quando eu Legal, legal. deixar programado, tá? Gente, aproveita aí para mandar sugestões ou mais uma perguntinha. Eu preciso fazer uma ferramenta aqui. Eu tô vendo uma pergunta aqui do meu amigo Lucas, também, que é meu amigo. Pode, eu já me perdi toda. Tá. Ele tá falando, nessa época de quarentena, é melhor manter os idosos na instituição ou aproveitar que todos estão em casa para trazê-los para perto? Então, na verdade, nem sempre, a maioria não tem condições de trazê-los para casa, né? Porque eles têm uma demanda de cuidado e às vezes eles não conseguem dar conta, né? Então, cada caso é um caso, né? Mas os familiares eles estão tranquilos porque eles sabem que lá eles estão protegidos e às vezes mais protegidos do que eles estivessem em casa. Porque às vezes em casa tem alguém que está trabalhando fora, que pode ser um vetor, né? Trazer o vírus. E como são idosos que, né, em sua grande maioria, eles têm alguma debilidade da saúde, é um vírus muito perigoso, né? Então lá a gente consegue manter, né, essa segurança para eles. E às vezes a família não vai ter como cuidar nem estando em casa, porque às vezes a demanda é um pouquinho, né, além do que eles conseguem dar conta. Isso aí. Eu acho que eu já não consigo ver nada nos comentários. Não, É mais tem mais uma aqui, voltando a falar de vínculos. Meus avós criaram um vínculo gigantesco conosco e nessa quarentena está bem difícil ficar longe deles. Mari, você percebeu um aumento no quadro de depressão pelo Covid? Muito. Então, assim, não só em idosos, mas em todos, né? Então, assim, a saúde mental, passando essa pandemia, ela vai ficar muito fragilizada. Eu acho que eu até faço algumas lives, às vezes no Face, né? Eu comentei com você, e eu até me coloquei à disposição para fazer atendimentos à distância. Eu já consegui, lá no CFP, autorização, eu me inscrevi lá, né? Mas eu consegui um dia à noite. Você tem que tentar à noite você consegue, porque acho que é muita demanda, muito psicólogo tentando, né? Mas assim, eu acho que o aumento de depressão não só na faixa etária, não só para idosos, mas para todas as faixas etárias, incluindo até crianças, né? Porque é uma mudança brusca de vida. A gente tem um medo constante de ficar infectado, ou de se infectar, ou de infectar alguém que a gente ama, de perder pessoas, né? Entes queridos, não sabe se vai trabalhar. Assim, é muita informação e algumas pessoas estão ficando em casa e estão ficando ociosos. Então, o quadro, a depressão, eu sempre falo que é difícil a gente diagnosticar uma depressão, né? Ai, tá assim, então tá com depressão. Mas sintomas depressivos têm sim um aumento significativo, infelizmente. E passando tudo isso, eu acho que todo mundo vai ter que se cuidar, porque é um momento aí muito delicado para todos nós, não só para os idosos. sim, com certeza. Na verdade, todos nós vamos ter que ir lá marcar né, um atendimento com um psicólogo, porque, gente, não tá fácil, né? Hoje mesmo, nossa, chegou esse horário da live, até me deu uma animada. Assim, gente, tô cansada, né? Eu e meu esposo, a gente tá revezando os cuidados com uma criança que não tem nem 3 anos, consumida, Sim, né? eu imagino. Não estão dando conta também. É, Né? Eles estão lá, assim, fala aqui em casa, tá injuriado já. Porque não tem mais o que fazer, né? Fica um espaço limitado, não pode nem ir no parquinho, não pode, né, fazer aquela socialização com outras crianças. Né? Então, as crianças também estão sofrendo. Meu filho não está em idade escolar, mas né, a gente tem contato, né, com outras mães aí, os filhos em idade escolar. Gente, não tá fácil. Né? Até essa semana agora, na terça-feira, a gente vai ter uma live com a Camila Damasio, irmã da Vanessa Damasio, para a gente falar um pouquinho sobre a educação da quarentena, gente. Uhum. Tá fácil. Não. Tá das crianças. E elas não podem reclamar. Elas, né, não sabem falar muitas vezes o que estão sentindo.
É horrível. E ao supermercado tá horrível, né? Porque daí você tem que desinfetar tudo. Então, assim, eu acho que isso não tem nenhum estudo científico ainda, não deu tempo de ter, né? Eu tô falando pelo que eu tô vendo e ouvindo com contato com as pessoas. A gente vai ter um aumento em quadro de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, porque né, assim, é sofrido o emocional, ele fica abalado, né? A gente ainda sabe se expressar, as crianças não, né? Então, não tem como falar que só o idoso sofre. Todos nós estamos sofrendo. E eu acho que é importante a gente legitimizar esse sofrimento, não fingir que tá tudo bem, porque sim, a gente está passando por uma pandemia mundial, né? Então não tem como fingir que nada está acontecendo e que está tudo bem. Tá difícil sim para todo mundo, né? Então vai passar. Eu sempre falo, né? A gente não pode esquecer que isso vai passar e que a gente vai superar e vai sair disso mais forte. Tem um novo mundo aí nos esperando, né? E a gente tem que se abrir para esse novo mundo. Então tudo vai passar, mas é uma fase delicada. E uma coisa, não hesite em pedir ajuda. Não tá bem, tá com sintoma depressivo, tá triste, tá choroso, não sabe o que fazer com a criança. Seja a idade que for, gente. A gente tem vários profissionais aí, né, disponíveis. Aqui em Serra Negra a gente tem um canal tem psicólogos que estão atendendo online pela prefeitura gratuitamente. Eu me coloquei à disposição para fazer esse tipo de serviço também gratuitamente. Então, assim, não tá dando conta, é natural, é compreensível. Pede ajuda. Isso mesmo, Mário, isso mesmo, ótimo. Vamos reforçar. Algumas prefeituras estão fazendo isso lá em Extrema também, eles têm uma central, né? Os psicólogos do NASF estão com as agências só para atendimento mesmo, né? Que chega agora de plantão psicológico, né? Então procura, né, esses públicos ou, né, alguém de sua confiança, mas, né, procure ajuda. Eu acho que é o principal, É, né? é, Não fica menosprezando, não fica, né, falando, ah, não vai, né, vai passar e aquele negócio virando uma bola de neve. sim, Melhor sim. trabalhar com a prevenção. Eu Exa- penso nisso, exatamente. Prevenção é vida. né? Isso aí. É isso aí. Gente, olha, faltam 3 minutinhos para Ah, sair essa live. Queria agradecer muito. Gente, eu estou muito feliz. Vou começar minha semana, nossa, com uma energia muito boa, bem animada para encarar amanhã o trabalho, né? Amanhã você não trabalha, né? amanhã não, eu tô de terça e quinta. Então, né? Você vai ganhar um fôlego amanhã para terça-feira ir lá, toda paramentada, para encarar esse coronavírus aí, É isso né? aí. Show coronavírus, né? Toda aqui. Não me Cássia, eu perca. amei também o convite, fiquei muito feliz, viu? E eu amei a participação de todos. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente. Um beijo enorme. Eu vi os comentários, não dá para a gente falar de todos, né? Mas eu agradeço muito e a participação de todo mundo. E é um prazer, foi um prazer estar aqui, dividir um pouco de experiência com vocês. E estamos aí, estamos juntos sempre e tenhamos a certeza de que vai passar e dias melhores virão. Isso aí, gente. Quer coisa melhor? Olha que mensagem positiva para começar a sua semana. É isso aí, Mari, força! gratidão, tá? E a gente tá aí, vamos pensar em próximas lives, próximos temas, tá bom? Pessoal, seguem a Mari nas redes sociais. Quem ainda não conhece, me segue aí pra gente ir divulgando aí, né? Sobre os temas aí, sobre perinatalidade, parentalidade, né? A Mari lá com a área mais da gerontologia. E Uhum. a gente tá seguindo nessa, tá bom? Combinado, tô dentro. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação, tá? Ó, tá acabando, contagem regressiva. Fiquem com Deus. Beijo, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.